Olá, massoterapeutas! Sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Vamos entrando. A gente vai falar hoje sobre stories para massoterapeutas. A gente fez uma postagem lá no feed falando sobre stories para massoterapeutas. A gente sempre vai fazer essa dinâmica, tá? Durante esses 90 dias, vou produzir um conteúdo para vocês durante o dia. E aí, no horário da nossa live, a gente vai se aprofundar mais nesse conteúdo, tá? Eu não quero que os conteúdos que a gente promove aqui fiquem só sendo apresentados superficialmente. A gente vai sempre se aprofundar durante esses dias, todos os dias, um assunto diferente, né? Pra gente poder falar sobre essas aulinhas que a gente tá tendo aqui todos os dias. São 90 lives, 90 dias. Hoje é o dia 4, live número 4, pra gente poder aprender sobre um pouquinho a cada dia, pra gente poder ir aplicando e modificando a nossa comunicação. Muito conteúdo de qualidade, estou preparando tudo com muito carinho para vocês e fazendo de fato conteúdos que transformam, né? A gente falou sobre coisas muito interessantes nos últimos 3 dias, né? Essa aqui é a nossa 4ª live. E hoje a gente vai se aprofundar sobre stories para massoterapeutas. Eu coloquei uma sugestão muito bacana lá para vocês eu tô olhando para cá porque eu tô olhando pro computador. De agendamento de conteúdo, né? Eu sempre falo muito para vocês aqui que o ideal é que a gente se programe, que a gente se planeje, que a gente saiba o que é que a gente vai fazer na semana, o que é que a gente vai falar na semana e o quanto isso facilita a nossa vida, né? Boa noite, Carole. Seja bem-vinda. Quanto isso facilita a nossa vida, quanto a gente consegue agregar para o nosso conteúdo, quando a gente fica mais organizado, como a gente consegue ter tempo de aperfeiçoar aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está fazendo, né? Então, o planejamento é muito importante antes da gente, de fato, colocar a mão na massa e produzir aquele conteúdo, né, que a gente quer para aquela semana, para a quinzena, para o mês, enfim. E daí, hoje, a gente separou conteúdos semanais que vocês podem abordar nos stories, né? Muitos de vocês têm essa dúvida de, eu não sei o que falar, é por isso que eu não falo. Eu não sei o que abordar, é por isso que eu não abordo. Então, aqui nessa live, a gente vai pegar cada sugestãozinha dessa, de cada dia que eu coloquei lá na postagem, e a gente vai dar sugestões de como é que a gente pode fazer esses tópicos, tá? Como é que a gente pode, de fato, executar essas ideias dentro desse norteamento aqui de cada dia, tá? Então, já vou começar. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem falar, já podem ir colocando aqui, já podem ir falando, tá? Que a gente vai interagindo. Coloquei aqui no post que na segunda-feira você pode colocar uma rotina para começar a semana. Se você tem algo que você faz durante as segundas para começar a semana, você pode compartilhar esse seu ritual com os seus seguidores. Então, para começar a semana eu me planejo, eu faço na segunda, é o dia que eu paro para me planejar, para poder organizar a minha agenda direitinho, para saber quais são os horários daquela semana que eu tenho disponível para atender, saber quais são os procedimentos que eu vou fazer durante aquela semana. Então, se eu tenho esse costume, né? Se eu tenho esse protocolo que eu sigo sempre no começo da semana, massa, bora compartilhar isso com teus seguidores, porque a ideia dos stories é fazer com que as pessoas interajam com os seus bastidores, tá? Então, se a gente... Bem-vinda, Paulinha, querida! Se a gente tem a chance, né? Tem algo que a gente faz toda segunda-feira, a gente faz algo para começar a semana, ou se você começa a semana meditando, se você começa a semana se exercitando, enfim, qual é a sua rotina de início de semana? Você tem uma rotina bacana? É legal que a gente compartilhe isso sempre às segundas pra gente criar uma familiaridade, tá? Quando a gente compartilha a nossa rotina com frequência, a gente deixa essa rotina familiarizada com a nossa audiência. Então, as pessoas vão se acostumar a esperar que na segunda-feira você faça aquela coisa X, né? Então, é importante que a gente compartilhe se a gente tiver, de fato, uma rotina legal. Também não adianta criar uma rotina do nada, né? Inventar para poder aparecer nos stories. Não vai ser natural, você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Então, o ideal mesmo
é que você compartilhe aquilo que de fato acontece na sua vida, tá? Também coloquei aqui mensagens inspiradoras que são ótimas para começar a semana. Como é que a gente, que tem um planejamento, que tem um direcionamento de conteúdo, a gente cria essas mensagens motivadoras? É copiando frase de Clarice Lispector? É compartilhando frases super batidas que já estão aí rodando na internet? É printando post de frase motivacional para botar? É claro que não, né? É criando nosso próprio conteúdo. É fazendo esses momentos inspiradores, a gente pode fazer de várias formas. A gente pode sim escolher uma frase que a gente gosta, que a gente acha legal e que a gente acha que pode inspirar a nossa audiência, que tem a ver com a nossa personalidade, que tem a ver com o que a gente faz, com a mensagem que a gente quer passar para aquela semana. Então a gente pode sim escolher uma frase, tá? Que tenha um contexto, não uma frase aleatória, superficial. Esse tipo de conteúdo não agrega nada ao que a gente faz, tá? Então, se a frase estiver contextualizada, não tem problema algum. Mas é ideal que a gente coloque dentro da nossa identidade visual, tenha a nossa logo ali, que a gente faça um comentário sobre aquele pensamento na legenda, tá? Para não ficar um conteúdo solto, um conteúdo copiado, um conteúdo que pega lá aquela frase, colocou, jogou e pronto, né? Tudo que a gente faz tem que ser estratégico. Tudo que a gente faz tem que retornar pra gente, tá? A Paulinha botou aqui, faço essas toda segunda-feira no feed. Massa! Dentro da tua identidade visual, dentro da tua contextualização, se você faz um comentário na legenda sobre aquela mensagem que você quer passar, pronto, já foi, já deu tua cara, né? Já fez com que você tivesse personalidade em cima daquilo. Não é um conteúdo copiado, não é um conteúdo de rolar no feed como qualquer outro, né? Fazer conteúdo como qualquer outro é melhor gastar o tempo que você gastou para copiar 30 conteúdos iguais ao de todo mundo para criar um conteúdo bom que tenha a sua cara, que seja de fato seu, tá? Então, quando a gente fala da coisa inspiradora, a gente pode fazer uma frase inspiradora, como a Paulinha falou aqui, dá muito compartilhamento, que massa. A gente pode fazer isso. A gente pode também pensar em algo que aconteceu com a gente, né? Então, storytelling, tá aí, mais uma coisa pra vocês. A Lari jantando e assistindo essa live linda. Uhul, maravilhosa. A gente pegar algo que aconteceu com a gente, né? E trabalhar a coisa do storytelling, de contar aquela história, que tem uma lição no final, que vai ter uma jornada daquela história, que conta essa história da nossa vida, né? Então, algo que aconteceu com a gente, alguma desesperança que a gente teve que se tornou esperança de novo, algum momento de sucesso, algum momento de descrença, algum momento de vitória, momentos que trazem lições, são hiper compartilháveis. E eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a escrever sobre as coisas, tudo vai fluir. E vai ser muito mais fácil para você começar a gerar esse conteúdo inspirador a partir de suas próprias inspirações, né? O que é que a gente está fazendo nesse ambiente digital? A gente está querendo criar laços, a gente está querendo criar vínculos com o nosso trabalho, vínculos com a nossa marca, vínculos com a gente como pessoa, né? Então, nada melhor do que a gente falar sobre a nossa jornada, sobre as nossas experiências, sobre o que a gente aprendeu no caminho. Olha quantas lições a gente já aprendeu. Tenho certeza absoluta que muitos de vocês têm muitas lições para passar para frente, né? Então, quando a gente resgata essas memórias, quando a gente começa a trabalhar as coisas que aconteceram com a gente pode já começar a passar isso através do nosso conteúdo. Então, quando eu falo aqui, segunda-feira, vamos começar mostrando a nossa rotina ou vamos começar com uma mensagem motivadora? Eu não tô falando só da frase motivacional, né? Eu tô falando da motivação que a gente vai trazer a partir das nossas experiências também, tá? Então você pode compartilhar, sei lá, o momento que você se descobriu massoterapeuta, a história de uma cliente que, poxa, mudou tua vida, que virou tua amiga, né? Então tem tantas coisas que a gente pode agregar nesse momento de construção desse conteúdo nosso, conteúdo inspirador, um conteúdo agregador, né? Que vai fazer com que as pessoas conheçam a gente um pouquinho mais, que elas se inspirem na gente um pouco também, tá? Então anota aí que pra segunda-feira, se a gente quer
trazer essa vibe de inspiração, de começar a semana. A gente também precisa pensar um pouco sobre o comportamento da nossa audiência, né? As pessoas geralmente buscam na segunda-feira um pouco de inspiração, porque acaba por ser um dia de início de rotina, né? Visto como um dia chato. Eu, particularmente, adoro a segunda-feira. Eu posso parecer uma chata por isso, mas é porque, pra mim, a segunda tem uma cara de novo, de chance, de novo momento. Assim, vou começar. Eu, geralmente, venho descansada do final de semana, então na segunda eu tô com tudo. Eu tenho muitas ideias, eu crio, eu penso. E aí vai passando a semana, minha energia vai baixando, vai baixando, vai baixando. Chega na sexta-feira, eu tô só o pó. Então, a sexta-feira já pra mim não funciona aquela coisa do vibe de sexta. Sexta-feira eu tô acabada, tô cansada, quero deitar, quero dormir, quero assistir Netflix, enfim. Preciso repor as minhas energias. Mas a segunda, pra mim, é um dia super animador. Só que nem pra todo mundo é assim. Pra maioria das pessoas não é assim, né? A gente tira pelo comportamento das redes sociais. O que mais se compartilha na segunda-feira? Quais são os conteúdos, como a Paulinha falou aqui? Qual o conteúdo que mais compartilham, né, dela nesses dias, no começo da semana, na segunda, mais especificamente, que é o dia que a gente tá falando? São os conteúdos inspiradores, são as frases de motivação para começar o dia, porque a gente precisa dar aquela respirada de bora lá, vai começar tudo de novo, né? A grande maioria. Então, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que preciso de motivação na segunda porque eu acordo extremamente motivada. Para mim, segunda é o melhor dia. Mas aí, quando eu vou fazer a construção da minha comunicação, eu não vou citar isso, eu não vou inspirar as pessoas, sabendo que a maioria da minha audiência precisa de um pouco de inspiração na segunda-feira, se sente melhor na segunda com uma mensagem que eleve a vontade de viver durante aqueles próximos dias, né? Eu não posso ignorar isso. Então, o comportamento do público vai ditar muito do que a gente vai fazer também, tá? E aí, na segunda-feira, a gente tem essas opções, como eu falei aqui, de compartilhar a nossa rotina de segunda, né? Que se a gente tiver uma rotina interessante, fazer esse conteúdo inspirador, ou através de coisas que a gente leu, que a gente viu, que a gente viveu, né? Histórias nossas que aproximem a gente da nossa audiência. São alternativas muito bacanas pra gente começar a trabalhar nesse ambiente dos stories, tá? Para que a gente comece a trabalhar isso na segunda-feira. Na terça, nesse conteúdo que a gente colocou aqui, eu incentivo vocês a mostrarem os bastidores de atendimento. O que são os bastidores de atendimento? Eu até botei aqui como monta a maca, como você decora, como você se prepara para receber o cliente, prepara o seu material, né? Então, onde você coloca nos potinhos o óleo, como você separa, como você escolhe o óleo essencial, né? Tudo isso é interessante de se colocar. Dividir um pouco dos preparativos e fazer o cliente que está chegando ver que é interessante. A gente, quando compartilha os preparativos de atendimento, a gente está tanto agregando, né, aproximando aquela audiência que está ali só assistindo, quanto valorizando aquele cliente que vai ser atendido, né? Então, que massa não é a gente tá a caminho da massagem e a gente vai lá e dá aquela seguida, dá aquela olhadinha nos stories do massoterapeuta e vê ele preparando uma maca super linda, ele decorando tudo, ele deixando tudo especial, como ele escolheu aquele óleo essencial para o meu atendimento, né? A partir da minha anamnese, a partir das conversas que a gente teve anteriormente, a partir do acompanhamento que ele vem fazendo, né? Se o cliente já faz muitas sessões com você, enfim. Então, vê que especial você se sentir bem, se sentir especial, porque aquele profissional tá ali, preocupado em te atender bem, tá caprichando nos detalhes, e eu que não agendei com você, que tô ali só assistindo, consumindo o teu conteúdo, vejo como você se prepara para receber um cliente, né? E aí eu tô o quê? Compartilhando os meus bastidores com a minha audiência, ou seja, aproximando a minha audiência de mim, da minha rotina de trabalho, das coisas que eu gosto de fazer, né, para atender os meus clientes. Eu tô gerando desejo naquela audiência, né? Então eu já mostro ali quão cuidadosa eu sou, quanto eu gosto de caprichar nos detalhes, quanto aquele cliente vai ser bem recebido comigo, né? Então, coisa pra gente se atentar aí. Como a gente, em um conteúdo só,
pode atingir várias vertentes, como a gente pode atingir vários objetivos que a gente tem na compartilhação, no compartilhamento, né, desse conteúdo. Então, assim, compartilhar os bastidores com capricho, além dessas duas coisas que eu falei, também faz a gente se incentivar a fazer cada vez mais e cada vez melhor, né? Uma coisa é a gente fazer aqui, de qualquer jeito, tô esperando o cliente, vou lá, vou organizar, tô aqui fazendo no automático, e outra coisa é a gente tá filmando, a gente tá registrando aquele momento ali para mostrar para outras pessoas, e a gente dá aquela caprichada, né? Então, a preparação fica cada vez melhor, a gente gera expectativa na nossa audiência, gera desejo na nossa audiência, mostra como a gente se prepara para atender os nossos clientes e ainda faz esse carinho no cliente que está vindo ser atendido. Então, compartilhar a nossa preparação é tudo que há, a gente só tem a ganhar, tá? E você não precisa fazer isso só na terça-feira, não. Você pode fazer isso nos demais dias da semana. Às vezes a terça não tem atendimento, né? Então, vamos pegar uma outra sugestão, vamos modificar aqui, vamos fazer uma coisa diferente para esse dia. E aí, no dia que eu tiver um atendimento, que eu quiser dar essa caprichada no meu atendimento, eu compartilho com a minha audiência esse meu capricho, né? É bacana também a gente pensar assim, que essas sugestões, elas estão sendo ditas aqui dia após dia, mas elas podem ser ajustadas de acordo com a nossa realidade, de acordo com o que a gente, com o trabalho que a gente faz, tá? Então, na terça-feira, compartilhar os bastidores pode ser qualquer dia, mas a gente vai seguir o que tá na postagem, tá? Compartilhar os bastidores com as pessoas, mostrar como é que a gente monta a marca, mostrar o material que a gente utiliza, o cuidado que a gente tá tendo antes de receber o nosso cliente, tá? A marca organizada, o espaço, se você tiver um espaço, se você trabalhar em um espaço, mostrar como aquele espaço está preparado para receber aquele cliente, tá? E se você atende na casa do cliente, mostra como você monta a marca, mostra como você organiza a marca, como você escolhe cada produto para cada atendimento, beleza? Ficou claro, né? Estão gostando? Coloca aqui nos comentários para mim se vocês estão gostando, estão curtindo, se vocês viram a publicação lá no feed, se salvaram essa publicação, porque ela é muito importante pra gente naqueles momentos que dá um branco, a gente não sabe o que é que a gente vai falar nos stories, pode ajudar bastante vocês, tá? Então, vamos lá, passar para a quarta-feira. Na quarta-feira, eu coloquei assim, façam uma sequência de stories informativos. Pode falar sobre seus serviços, produtos ou equipamentos que usa. E em seguida, abra uma caixinha de perguntas. Muita gente me pergunta assim, Sara, como eu abro caixinha de perguntas e ninguém responde? O que é que acontece? Meu Deus do céu, ninguém responde minha caixinha de perguntas. Eu fico no vácuo, eu mesmo faço as perguntas pra mim, fico chateado, detesto abrir caixinha de perguntas, porque ninguém me responde, ninguém interage comigo, né? E um segredinho, que já não é mais segredinho pra quem tá me seguindo aqui, porque eu já falei isso várias vezes, a gente já fez publicação sobre isso e tudo mais, é a gente criar uma sequência antes de abrir a caixinha de perguntas. Olha, Lari falando aqui, Amanda, Camila, Cal, Massagem Home, que massa, Cal, seja bem-vinda, tá? Enfim, então a gente fazer uma sequência antes de abrir a caixinha de perguntas aumenta em 50% o nosso sucesso, o sucesso daquela caixinha de perguntas, tá? Então, como é que a gente cria esse contexto? Eu quero abrir a caixinha de perguntas para as pessoas falarem sobre o quê? Um erro muito, muito recorrente é abrir a caixinha de perguntas sem nada, só assim, ó. Pergunta algo, ponto, bota lá. Sem contextualizar. Sem direcionar as perguntas, sem ter um assunto para aquelas perguntas, né? Se você não tem essa construção, hoje eu consigo fazer isso. E minha caixinha de perguntas, graças a Deus e graças a vocês, que são muito maravilhosos, tá sempre cheia. Sempre que eu abro uma caixinha de perguntas, eu não preciso contextualizar com nada mais. Eu simplesmente coloco a caixinha lá e vocês enchem a caixinha de perguntas pra gente poder responder. E por que isso acontece? A gente treinou bastante, né, nesses últimos 2 anos. A gente abriu caixinha de perguntas praticamente todos os dias nos últimos anos. Então, já existe uma audiência treinadinha aqui. A audiência já sabe que tô com uma dúvida sobre marketing, eu vou lá nos stories de Sara, que eu sei que vai ter um espaço que ela vai me responder. E vai lá e faz a sua perguntinha, tira a sua dúvida, né? Mas aí, você tá começando agora, a caixinha fica vazia, ninguém te responde. Contextualiza.
Hoje eu vou fazer uma caixinha de perguntas só sobre drenagem linfática. A minha caixinha de perguntas vai ser sobre drenagem. Então, eu vou pegar aqui uma sequência de stories falando coisas super interessantes sobre a drenagem linfática. Pelo amor de Deus, fujam do benefício da drenagem linfática. Lista. Não, falem coisas interessantes. Coisas que vocês nunca viram ninguém falar sobre drenagem. Coisas que vocês nunca viram ninguém falar sobre a massagem que vocês aplicam, tá? Então, pega aquele conteúdo bem interessante, faz com que as pessoas tenham vontade de passar para o outro story para poder ver o resto, né? E cria uma sequência de 3 ou 4 stories. Pode ser falando, pode ser escrito, tá? Pode ser com vídeo e escrito em cima, enfim. Tem muitas possibilidades para a gente criar. Então, faz essa sequência sobre aquele assunto, tá? O assunto que você escolheu no dia de falar. Pode ser um serviço, pode ser um produto que você utiliza, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. Muita gente que não faz massagem com frequência ou não tá ainda inserido no universo, sabe? Aquela tua audiência que é da tua cidade, que não conhece muito bem o que você faz, que ainda não valoriza tanto aquilo que o seu trabalho. Pega aquela audiência, ela não conhece Pantalas, por exemplo, tá? Então, a maioria das pessoas nunca nem viu, não sabe nem como é que é, não sabe como serve, ou até já viu, mas não entende muito bem, enfim. E aí, tu faz a sequência de vídeos sobre Pantalas. Tu coloca uma foto da Pantala, faz uma enquete perguntando, você conhece esse instrumento, sim ou não? Aí, você sim, bota essa enquete lá, no próximo story você coloca. As Pantalas são instrumentos que auxiliam na massagem modeladora ou que ajudam na liberação de tal coisa. Pega essas informações sobre o instrumento que você está falando, sobre o produto, pode ser sobre um produto também, um creme com um ativo diferenciado, tá? Que você pode estimular as pessoas a aprenderem um pouco mais e vai lá e dá aquele detalhe sobre aquela coisa que você está falando, aquele assunto que você está desenvolvendo. Fez a enquete primeiro, falou um pouco sobre o assunto, finaliza esse assunto, pergunta se as pessoas têm alguma dúvida sobre ele e abre a caixinha de perguntas. É uma sequência que me induziu a pensar sobre aquele assunto primeiro. Às vezes a gente não tem nenhuma dúvida, a gente não tem nenhuma pergunta para fazer porque a gente desconhece daquele assunto. A gente não foi contextualizado nele, a gente nem sabe o que perguntar porque a gente não entende nada. Então, a partir do momento que eu induzo essa reflexão, que eu induzo esse aprendizado, tá? Eu estimulo as pessoas a perguntarem um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, você pode colocar também na sequência um vídeo seu aplicando uma massagem utilizando as Pantalas ou o produto, enfim. E aí você deixa aquele conteúdo super amarradinho, super atrativo e no final a caixinha de perguntas. Isso tende a funcionar de um jeito extraordinário. Sempre que eu falo isso aqui, tem alguém no meu direct depois dizendo, Sara, no outro dia eu apliquei e deu super certo, né? Então, aproveita, né, esse insight, essa ideia, anota aí, não esquece e já aplica. Qual é a função dessa live de hoje, das 3 últimas lives e das próximas 90 lives quase que a gente tem? É fazer com que vocês modifiquem a comunicação de vocês. Isso só vai acontecer se vocês chegarem aqui, assistirem e aplicar. Assiste e aplica. Assiste e aplica. É assim que vocês vão modificando. Imagina só, se vocês aplicarem um conhecimento novo por dia, por 90 dias. São 90 conhecimentos novos, né? 90 coisas novas que a gente vai fazer e que no próximo ano a gente já vai começar em outro patamar, tá? Então, a caixinha de perguntas, a gente vai fazer isso na quarta-feira, pode ser também na quinta, pode ser na sexta, pode ser na terça, enfim. Organize da forma que você quiser. Eu fiz essa sequência porque eu acho que tem uma cronologia e leva a audiência da gente por uma coisa lógica de interação, sabe? Eu parti do pressuposto de que quem começa assistindo a gente na segunda é alguém que não acompanha a gente todo dia, tá? Então, a gente vai criando essa vontade de ver o próximo story, tá? No outro dia. Vamos lá, alguma dúvida? A Lari já disse que vai aplicar amanhã. Muito bem. Lari é aluna MKT Massa. Aluna MKT Massa tem que aplicar, viu, Lari? Vamos lá, vamos para quinta-feira. Na quinta-feira é uma outra coisa que eu também adoro falar para vocês, porque eu adoro o retorno que vocês me dão quando vocês fazem isso, que é a sequência de enquetes.
O que é a sequência de enquetes? Eu ainda coloquei assim, uma sequência de enquetes estratégicas para conhecer melhor a sua audiência. Essas enquetes estratégicas, elas podem ser feitas de um jeito muito massa e que eu costumo dizer assim, quando as pessoas estão com os massoterapeutas estão muito desesperados, assim, a Sara essa semana foi péssima. Essa semana não tive quase nenhum agendamento, ou eu tô perto de pagar o meu aluguel, eu fico desesperada. Enfim, eu recebo muito essas mensagens no direct. A sequência de enquetes estratégicas, ela segue uma estratégia, né? Como o próprio nome diz. Mas ela acontece da seguinte forma, olha, a gente pode, tanto pro momentinho do desespero, isso tem que ser uma fichazinha que a gente vai guardar e vai utilizar quando a gente realmente estiver de fato desesperado. Não dá pra gente aplicar uma sequência de histórias estratégicas toda semana, tá? Porque vai perdendo o efeito. A gente tem que fazer isso com muito impacto pra gente poder dar uma respirada e também entender por que aquilo ali funcionou e os outros conteúdos que a gente produziu não funcionaram, tá? Vamos para a primeira alternativa das enquetes estratégicas. A primeira vai ser essa de vendas. Eu vou ensinar logo para vocês. Vocês ficam logo agoniados, vou ensinar logo essa. A sequência de vendas é a seguinte. Você coloca assim, ó, perguntas bem diretas. Primeiro você bota, preciso fazer umas perguntas, quero fazer uma breve pesquisa com vocês de 5 perguntas. É bom falar o número das perguntas, porque para as pessoas não acharem que os stories vão ser infinitos, só de enquete, né? Então, 5, 4, 6 perguntas, você coloca as que vocês acharem necessárias. Então, vamos colocar assim. Eu quero fazer 5 perguntas para vocês me ajudarem a elaborar melhor os meus conteúdos aqui. Vocês me ajudam? Sim ou não? Foi uma enquete já. A maioria das pessoas vão dizer sim, né? Só os malas que dizem não. E aí, vamos passar para a próxima. Você já fez alguma vez uma sessão de massagem? E aí você pode ou deixar aberto assim, sessão de massagem profissional, ponto. Ou você pode especificar uma sessão de massagem modeladora, tá? Você pode botar. Uma sessão de massagem top corpus. Você já fez uma sessão de massagem top corpus? Você já fez uma sessão de massagem relaxante? Tudo que você tá querendo promover naquele momento. Você coloca sim ou não, tá? Você já fez alguma massagem comigo? E aí a gente vai pegar o cara do sim, tá? Porque o cara do não a gente já pegou. Quem clicou não vai ser a pessoa que a gente vai lá depois e vai mandar um direct para ela, oferecendo uma vantagem, oferecendo um desconto para fazer a sua primeira massagem relaxante, terapêutica, top corpus, enfim. Vai oferecer para quem disse não. Então presta atenção, pega aqui. Primeiro a gente vai dizer que tem uma sequência para a pessoa responder. Tranquilo, sim. Vamos lá, passou para a próxima. Você já fez uma massagem profissional? Ou você já fez uma massagem relaxante? Ou você já fez uma massagem modeladora? Ou uma massagem top corpus? Enfim, a massagem que eu quiser promover. Sim ou não? Quem clicou no sim, vai para a próxima pergunta, que vai ser pescado na próxima. Quem clicou não, vai ser pescado nessa aqui. A gente vai pegar o resultado e vai em todo mundo que clicou não, que nunca fez uma massagem do jeito que a gente falou, né? Uma massagem independente da que a gente escolheu. E a gente vai mandar um direct para essas pessoas. Olá, fulano, tudo bem? Eu vi que você respondeu na minha enquete que você nunca fez uma massagem relaxante profissional. E aí eu quero te oferecer um desconto de tantos %, ou eu quero te oferecer um desconto de X reais, ou eu quero te oferecer uma vantagem, como uma massagem a mais, né? Um dia de spa, ou sei lá, você fecha uma massagem relaxante e você ganha um escalda-pés, ou você ganha uma massagem facial. Dá alguma vantagem, né? Ou um desconto em dinheiro, ou em porcentagem, ou uma vantagem a mais, para estimular aquela pessoa a conhecer o seu trabalho, tá? Aí pegou já essa galera aqui. E quem respondeu sim, Sara? Quem respondeu que já fez a massagem relaxante, ou que respondeu que já fez a massagem terapêutica, ou fez a massagem top corpus? Eu vou passar para a próxima e vou colocar assim. Você já fez uma massagem X comigo? Veja bem, quem responder no primeiro lá pode ter feito com outra pessoa, né? Pode ter feito com outro profissional a massagem. Então, a gente vai passar para o próximo e perguntar, você já fez a massagem X comigo? E aí, a pessoa que responder não vai cair de novo na nossa redinha, tá? A gente vai no direct da mesma forma. Olá, fulano,
Eu vi que você nunca fez uma massagem X comigo, ou nunca fez um atendimento comigo, e eu queria te oferecer um desconto X, ou vai ficar assim, Eduarda, vai ficar salvo assim, tá? Ou uma vantagem sobre tal coisa, um procedimento a mais, enfim, o que vocês puderem fazer. Oferece isso para quem tá ali. Gente, vocês não têm ideia do retorno que isso dá. Vocês não têm ideia de quantas pessoas, quando eu já passei esse reczinho aqui, retornaram para mim dizendo: Sara, eu fiz isso, eu tenho 2 massagens agendadas. Essa semana eu tava zerada. E eu tenho 2 massagens e os meus stories foram vistos por, sei lá, 15 pessoas só. Então, é algo que dá muito retorno. Essa sequência estratégica de enquete dá muito retorno. E por que ela dá retorno? Porque a gente vende. Porque a gente vende para quem está interessado. Porque a gente vende para quem tem potencial de contratar os nossos serviços. Isso serve para a gente despertar a cabecinha para pensar que todo o nosso conteúdo deve ser estratégico. Não é só um hackzinho desse que eu estou ensinando para vocês, que vocês vão aplicar uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, e que vai funcionar. O teu post no feed também funciona. Se ele for feito de forma estratégica, ele funciona. Ele traz retorno para você. Ele vai trazer agendamento para você, tá? É válido colocar hashtag nos stories? Lari, mais ou menos. Porque assim, antes o algoritmo do Instagram mostrava mais stories das hashtags. Agora ele tá priorizando o Reels no lugar onde eram os stories. Então, acaba que a gente não aparece muito, tá? Aí não sei se vale a pena colocar hashtag não, tá? Agora vamos para a segunda sequência, segunda forma de sequência, que é também muito interessante para quem está começando a divulgar agora, né? Ou quem está querendo começar a divulgar com estratégia, que quer ter retorno nesse conteúdo. Vamos lá. A Hack disse assim: cheguei há pouco tempo e já estou ligada no seu conteúdo e gosto muito da sua didática, conteúdo muito bom. Muito obrigada, meu amor. Neide disse: perdi o início e perdi o fio da meada. Não se preocupa, Neide. Olha, a gente tá falando de stories para massoterapeutas. Eu fiz uma postagem lá no feed que tem uma sequência de stories para toda semana, para vocês não se perderem. E a gente tá se aprofundando nelas. Essa live vai ficar salva. Então, o que você não acompanhar, tá? A partir de agora, você pode voltar assim que a live terminar e assistir tudo novamente, viu? Não se preocupa. Cal disse: minha filha diz que não funciona a hashtag nos stories. Então, já funcionou. Tanto que se você for lá nos stickerzinhos dos stories, você vai ver que tem um sticker de hashtag. Só que ele hoje não faz nenhuma diferença, a não ser pra gente, sei lá, pra nada. A realidade é essa, não serve mais. Porque onde ficava, quando a gente clicava na hashtag, apareciam os posts e apareciam os stories daquela hashtag. Hoje não aparece mais. Aparece o post e aparece os Reels. Então, não tem vantagem alguma da gente fazer esse tipo de coisa nos stories, tá? É melhor botar a localização, que a localização ainda aparece. Vamos lá, para a segunda fase dos stories estratégicos. A segunda coisa que a gente pode fazer de forma estratégica é para a gente conhecer a nossa audiência. É muito importante que a gente conheça. É muito importante que a gente saiba para quem que a gente está falando. Quem são essas pessoas aqui? Quem é meu aluno? Quem é minha aluna? A Lari está aqui. Sabe que saber para quem a gente fala muda tudo. Muda tudo que a gente faz. Muda todo o nosso pensamento na hora de criar conteúdo. Quando a gente conhece a nossa audiência, a gente faz um conteúdo muito mais poderoso, muito mais estratégico, que atinge mais diretamente as pessoas, tá? Como é que eu vou fazer isso? Usando essa técnica aqui dos stories estratégicos, da sequência de enquetes estratégicas, a gente tem uma possibilidade também de conhecer mais a nossa audiência. Então, a gente vai começar da mesma forma que a gente começou aquele primeiro das vendas diretas, falando que a gente tem uma sequência de perguntas para melhorar o nosso conteúdo aqui no Instagram, tá? Pergunta se você quer responder sim ou não, a maioria das pessoas vai responder sim, só normal vai responder não. Aí você passa para a próxima e faz as perguntas que você precisa saber, como por exemplo, qual é a região que você mora? Sei lá,
Por onde você, se você fez há pouco tempo você fez uma parceria, por onde você veio? Pela parceria X, pelo Instagram, ou apareceu em tal lugar, enfim. Faz essa pesquisa mesmo para entender a sua audiência. Qual tipo de coisa você gostaria de ver mais aqui? Então, tipos de massagem terapêuticas ou mais um pouco sobre a minha rotina. Usa o espaço, usa a sequência de enquetes para saber o que as pessoas querem de você. Quando a gente sabe, tudo fica mais fácil, tá? Então, o formato de pesquisar nossa audiência também é muito válido, porque vai fazer com que a gente crie conteúdo estratégico, pensando exatamente naquelas necessidades que a gente sabe que a nossa audiência tem, que a gente tem certeza. A gente não vai ficar supondo, eu acho que a minha audiência gosta disso. Eu acho que a minha audiência vai gostar se eu fizer tal coisa. Se a gente, de vez em quando, fizer essa sequência de enquetes estratégicas perguntando o que a audiência quer ver, o que eles querem saber, o que eles têm curiosidade, o que eles querem aprender, a gente já vai ter certeza absoluta daquilo, tá? Então, é muito importante que a gente faça esse tipo de sequência também. Pegaram é ouro, viu? Quando tiver no aperto aí, poucos agendamentos, pode fazer essa tática que ela funciona demais. E quem quer começar a fazer conteúdo estratégico, faz as perguntinhas para a tua audiência, faz essa pesquisa com a tua audiência, que você vai ver como a tua elaboração de conteúdo vai mudar. Isso foi quinta-feira, não foi, gente? Bora pro final de semana agora. Olha que rápido, no instante passou. Vamos pro final de semana. Sexta-feira. Sexta-feira eu coloquei assim, ó. Cria um ritual semanal com a tua audiência para dar início ao fim de semana. O ideal é que você sempre fale da importância de relaxar depois de uma semana de trabalho. Aí, vê só. A Gilmara disse que pegou e amou. Massa. Pode aplicar. Experimente. Façam isso amanhã. Coloquem no ar amanhã essa sequência estratégica que vocês vão ver o retorno disso, tá? Na sexta-feira, criar um ritual. O que é criar um ritual? Eu tenho um mentorado, Fábio, que eu amo, que ele tem um ritual na sexta-feira. O ritual na sexta-feira, Fábio trabalha muito. Fábio é frenético. Você abrir os stories dele, ele tá atendendo. Não tem dia, não tem hora. Ele tá com a agenda lotadíssima. Ele é fera, sou fã. O que é que Fábio faz? Durante a semana, ele escolhe promover os serviços dele. Então, ele mostra vídeos, ele fala um pouco sobre o que ele faz, ele detalha os procedimentos, ele tem um conteúdo direcionado e estratégico, tá? Então, o Fábio faz isso durante a semana, de segunda a quinta, e quando chega na sexta-feira, Fábio virou outro cara. Fábio é zoeira na sexta-feira. Então, ele faz reels engraçados, ele sempre compartilha dublagem, dancinha. Nem parece o mesmo cara da semana. E isso é muito legal. Eu adoro essa quebra que ele faz, porque ele tem um jeitão assim, sério, sabe? Mas quando ele chega na sexta-feira, o Fábio vira outra pessoa. Ele tem esse ritual com a audiência dele. As pessoas esperam os reels de Fábio. Por quê? Porque é um ritual que ele tem com a audiência. Ele criou isso há muito tempo. Inclusive, ele só aperfeiçoou depois da mentoria, mas ele já tinha isso. Ele já tinha esse ritual de toda sexta-feira fazer uma coisa engraçada, criar um reels legal, enfim. Crie um ritual com a sua audiência. Eu falei lá no começo, quando a gente falou da segunda-feira inspiradora, que a audiência que tem uma agenda com a gente, que tem uma rotina com a gente, ela é muito mais fiel. As pessoas vão começar a esperar o teu ritual de sexta. Elas vão começar a esperar o teu ritual de segunda-feira, né? O que é que você faz? Não precisa ser um ritual mesmo. Se você quiser fazer, ou se você já faz um ritual no final de semana ou no começo da semana, enfim, só compartilha isso. Mas não precisa ser algo extraordinário. É uma coisa que você escolheu fazer para começar o final de semana, tá? O que é ideal, porque a gente tá falando de estratégia, tá falando de agendamento e de venda aqui, que ninguém é besta. O ideal é a gente associar esse ritual de sexta-feira ao nosso trabalho. Eu dei um exemplo aqui de importância de relaxar no final de semana, tá? Muitos de vocês atendem nos sábados, atendem na sexta, atendem no sábado, atendem no domingo, enfim. Tem massoterapeuta que não tem dia de descanso, não. Então, aproveita para
dizer para as pessoas que elas têm essa possibilidade de relaxar de verdade no final de semana. Relaxar no final, vou dar um exemplo, uma ideia que veio aqui na minha cabeça, ó. Imagina só, vocês vão todo mundo fazer isso não, para não ficar igual. Depois vi lá em Sara, mandou fazer todo mundo igual. Não. Imagina só se eu começo a comparar coisas que as pessoas fazem no final de semana e que poderiam ser muito melhor e poderiam trazer retornos ainda maiores se elas fizessem uma massagem. Então vamos lá. No primeiro final de semana, eu simulo uma pessoa deitada no sofá, toda esparramada, comendo pipoca, assistindo Netflix. E aí a gente pode fazer uma comparação. Isso é relaxar ou isso também pode ser relaxar. E aí alguém deitadinho na minha maca recebendo uma massagem daquelas, né? E relaxando de verdade no final de semana. A gente pode falar, inclusive, das consequências de ficar todo troncho comendo pipoca na frente da televisão assistindo Netflix o final de semana inteiro, né? E falar das consequências de escolher ter um momento, fazer uma sessão, passar uma horinha lá naquela massagem, deitadinho na minha maca, fazendo massagem comigo, e eu mostrando toda a experiência que rola ali, tá? No outro final de semana, eu faço um comparativo com outra coisa que as pessoas fazem no final de semana, sei lá, dormir. Todo troncho. Sei lá, né? Pensa em coisas, em rotinas que as pessoas fazem no final de semana. Lógico que não sejam rotinas saudáveis, né? Porque assim, comparar uma pessoa que anda de bike e tal, a pessoa pode até se sentir ofendida agora. Quem tá deitado todo troncho na frente do computador, quem fica jogando videogame o final de semana todo lá, na mesma posição na cadeira, quem passa o final de semana todinho esparramado no sofá assistindo Netflix, a gente pode fazer essa comparação com que tipo de relaxamento você escolhe pro seu final de semana, né? Esse aqui que vai trazer essas consequências, ou esse aqui que vai te trazer essas consequências, só positivas, né? Então, a gente pode fazer isso. E toda sexta-feira eu vou pensar no conteúdo que, de alguma forma, traga essa comparação. Pode ser através de uma encenação, pode ser através de um meme de foto, pode ser, enfim. Eu escolho como eu vou utilizar minha criatividade para trazer aquilo. Mas é interessante, não é? Que a gente faça esse comparativo. Então, todo final de semana, as pessoas vão esperar o que é que Sara... Qual a ferida que Sara vai botar o dedinho, né? Enfim, então a gente pode fazer isso de uma forma bem divertida, bem descontraída e trazendo para o nosso trabalho. A gente pode também, vamos pensar em outra coisa que seja fora disso. Então, se eu trabalho mais com a parte estética, eu tenho muitas clientes, mulheres que gostam de massagem modeladora, que estão ali preocupadas com o físico, com estética e tudo mais. E aí, eu falo como ela pode iniciar bem o final de semana, fazendo se preparando para sair, se preparando para passar o final de semana toda enxutinha, com tudo em cima, entende? Eu posso pegar, relacionar a minha dica de sexta-feira, o meu conteúdo de sexta-feira ao meu trabalho, aos benefícios do meu trabalho, tá? Então, faça disso uma rotina. Todo final de semana, início do final de semana, a audiência do Instagram de sexta-feira é surreal. Porque as pessoas estão no frenesi maluco. Eu não faço parte da audiência de sexta-feira. Sexta-feira eu tô acabada, arrasada. Mas as pessoas estão conectadas na sexta-feira. A grande maioria delas tá conectada na sexta-feira e tá ali consumindo freneticamente aquele conteúdo. Cal perguntou assim, quanto aos horários para os stories, funcionam ou não? Olha, os horários, os melhores horários de postagem, os melhores horários dos stories, quem vai definir é você e a sua audiência, né? Vamos lá, se a gente for seguir essas coisas de, olha, tem melhor horário para postar, papapá, a grande maioria diz o seguinte, que meio-dia é um horário bacana até as 2 horas da tarde. Se eu postar um conteúdo de meio-dia aqui no meu Instagram, eu não tenho nem 10% da visualização que eu tenho quando eu posto de manhã até as 8, 9 horas da manhã e à noite. Não tem comparação. É praticamente morto o meu horário do meio do dia. Então deu 11 horas da manhã, acabou minha audiência. 2 horas da tarde eu volto a ter audiência. Então, se eu for seguir esse gráfico de horários, eu tô ferrada, eu tô perdida, porque ele não funciona pra mim. Como é que Cal vai descobrir
qual é o melhor horário para ela postar? Postando. Num dia eu vou postar de manhã, no outro dia eu vou postar um pouquinho mais tarde, no dia eu vou postar um pouquinho mais à noite. E vou vendo, olha, essa hora teve um pico, essa hora foi bacana, essa hora foi legal. Você pode ir nos insights, se você já tiver trocado para conta comercial. Você vai lá nos insights e você vê os horários que as pessoas estão mais online. Aqueles horários são os mais propícios de você ter uma audiência maior. Porém, nem sempre são os horários que você tem pico de audiência. Você tem pico de pessoas, de seguidores online. Mas nem sempre a interação com o teu conteúdo vai acontecer naquele horário. Então, a única forma, depois de 12 anos trabalhando com marketing digital, eu digo isso com toda a certeza do mundo. Pode ser o maior guru, especialista de internet. Eu bato de frente com ele. Não tem horário melhor de postar. O horário melhor de postar é o horário que a sua audiência interage mais. Então, cada pessoa só vai saber qual é o melhor horário quando ela testar, tá? Teste. O que é bacana de se fazer? Ah, não quero postar o dia todo. Distribui. Se você quer fazer 10 posts nos stories por dia, distribui aqueles stories, né? Coloca de manhã alguns, no finalzinho da manhã bota mais um pouquinho, no começo da tarde bota mais um pouquinho, no começo da noite. Vai separando para que a tua bolinha dos stories apareça sempre na frente, tá? Quanto mais frequência a gente tem de horário, né? Ali ele vai seguir a interação das pessoas, mas ele também vai seguir os conteúdos mais novos, tá? Mais recentes. Então, é interessante que a gente distribua durante o dia esse conteúdo, né? Para os stories. Mas essa coisa de, eu vou postar hora tal, não sei o que, isso não funciona, não funciona. Inclusive, o Instagram já falou isso, oficialmente. Quando teve toda aquela coisa de modificação do Instagram pro Reels, né? Pra que o Instagram ia virar um TikTok, tal, todo mundo ficou falando disso. O Instagram mesmo se posicionou e respondeu várias perguntas, incluindo essa. Tem melhor horário pra postar? Eles disseram assim, o ideal é que você teste, né? Cada país, cada público tem o seu horário ideal. Então, testem. Caldice, sigo isso, distribuo durante o dia. Meço minha audiência pelo final das 24 horas, quanto deu. E o número tem quase sempre se mantendo. Isso. Eu também faço assim, a Cida Lima disse. Eu gosto muito de postar à noite. Olha, por que você gosta de postar à noite? Porque as pessoas interagem mais com você durante esse horário, né? Então, o ideal, às vezes, olha, à noite tem vários períodos, né? Tem o começo da noite, que às vezes as pessoas não interagem tanto. Tem o finalzinho da noite, que às vezes para algumas pessoas também não vai interagir tanto, vai interagir mais no começo. Tudo é questão de como a tua audiência se comporta. E isso também é interessante na hora da gente definir o comportamento da audiência da gente. Quando a gente está falando de público-alvo, quando a gente fala de comportamento, a gente também precisa se atentar para como as pessoas agem com o nosso conteúdo, como elas interagem, em que horários, de que forma, quais são os tipos de conteúdo que a gente faz que tem mais sucesso, tá? Tudo isso tá comunicando pra gente, tá dando informação pra gente. A gente precisa, guardar essas informações. Então ficou claro a coisa da sexta-feira da criação do ritual. Não precisa ser exatamente como eu falei, mas algo que você queira fazer para dar o start do final de semana. Tanto para despertar para as pessoas uma forma diferente de curtir o final de semana, que é usufruindo dos seus serviços, quanto também para você, sei lá, compartilhar os momentos, as coisas que você faz durante o final de semana, tá? Se quiser fazer algo engraçado, divertido para quebrar um pouco o protocolo que você vem seguindo durante a semana, como o exemplo do meu mentorado que eu dei lá no começo, também é muito interessante da gente seguir, tá? Pra gente fazer alguma coisa diferente. Por que isso? Porque sexta-feira é o dia que as pessoas gostam de interagir com conteúdo que tem a ver com essa pegada de que o final de semana chegou e que é hora de relaxar, entendeu? De descansar um pouco, enfim. Vamos aproveitar isso, beleza? Agora a gente vai pro sábado, que foi um questionamento, inclusive, que eu já recebi aqui nos stories. Alguém perguntando assim, olha, durante a semana eu sou ótima. Eu posto um montão de coisa durante a semana, eu tenho criatividade, eu tenho coisa pra postar, mas chegou no sábado e no domingo eu não sei mais o que é que eu posto. Pronto, fico sem criatividade, não sei o que fazer. Olha,
eu sei quanto é difícil, pra mim, principalmente, falar de vida pessoal. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito descontraída, mas eu sou péssima na hora de falar da minha vida pessoal, né? Então, eu não trago muita coisa do meu dia a dia, eu não filmo a minha casa, né? Eu não filmo minha família, eu não fico filmando meu marido aqui, eu não tenho esse costume. Mas por quê? Olha, Sarah, como ela é reservada. Não, não é isso. É porque eu não tenho esse costume. Eu não criei. Eu não consegui. Não deu. Não me sinto à vontade. Se eu fizer isso, vai ser super forçado, sabe? Então, eu não tenho o costume de estar aqui, sei lá, assistindo um filme com meu marido e de sacar o celular pra filmar, gente. Eu não tenho esse costume. Eu não consigo me adaptar a isso, né? Então, eu já tentei, assim, um pouco, mas é tão forçado. Eu acabo esquecendo. Eu não tenho essa naturalidade pra fazer isso. Então, pra mim, não funciona filmar muito minha vida pessoal nos finais de semana. Não funciona. Pra mim, não funciona. Então, o que é que eu prefiro trazer? Conteúdos mais leves. Eu prefiro trazer um conteúdo que não seja tão técnico. Prefiro abrir aqui pra gente conversar, pra gente tirar dúvida, pra gente falar sobre coisas do dia a dia, pra tirar dúvida de vocês, que eu sei que vocês estão muito curiosos também, fica querendo saber da vida da pessoa. Às vezes eu gosto de abrir umas caixinhas pra vocês me perguntar. Você me perguntar a mesma coisa sempre, né? Ah, você é casada, você tem filho, você é a mesma coisa toda vez. Onde é que você mora, de onde é esse sotaque, enfim. E aí eu acho que já vou deixar pronta já as perguntas, que eu já sei a curiosidade de vocês. Mas assim, o ideal, se a gente for criar uma cronologia bacana de tudo que a gente precisa despertar nas pessoas, é no sábado a gente compartilhar um momentinho nosso, mesmo, íntimo, uma coisa nossa. Sei lá, eu fazendo hidratação no cabelo, eu passeando com meu marido, ou eu indo conhecer um lugar diferente, ou indo fazer alguma coisa na praia. Enfim, o ideal é a gente fazer isso. Por quê? A gente vem numa sequência, se a gente for seguir essa sequência que a gente falou, a gente vem numa sequência de trabalho, pesquisa, trabalho, falar dos nossos serviços, vender. Faltou a conexão pessoal, né? Então, sábado e domingo é ideal para isso. Por quê? As pessoas também estão conectadas com suas pessoas dentro de casa. Elas também estão lá fazendo curtindo o seu final de semana, fazendo suas coisas diferentes. Então, esse é o momento ideal para essa conexão pessoal, tá? Não precisa sacar o celular e ficar filmando tudo, a família toda hora. Você pode fazer, fui para um lugar diferente, fiz uma coisa fora da minha rotina, vou compartilhar um pouco aqui isso, sabe? Vou compartilhar essa experiência, vou compartilhar isso que eu tô fazendo. Fica bastante interessante quando a gente faz isso, tá? Quando a gente começa a compartilhar a nossa vida pessoal. Mas se você não se sente à vontade para compartilhar a vida pessoal no final de semana, não quer, assim como eu não me sinto à vontade, não porque sou reservada, porque tem uma coisa que eu não sou reservada, mas eu não me sinto de fato à vontade, eu não tenho vontade de fazer isso, eu prefiro trazer conteúdos mais leves. Então eu pego assuntos, eu gosto de uma coisa que eu amo fazer, compartilhar conteúdo dos outros para inspirar vocês. Adoro, faço isso sempre. Compartilho Reels diferentes de massoterapeutas do mundo inteiro para vocês assistirem, para vocês se conectarem, acharem legal, conhecer outros profissionais que estão produzindo coisas bem legais também, né? Então, eu gosto de trazer o conteúdo mais leve, menos técnico, com menos coisa para vocês aprenderem, para vocês absorverem. Eu gosto de fazer a coisa mais suave. Você pode seguir o mesmo caminho, ou você pode seguir na linhazinha aqui, né, do beabá que a gente precisa fazer durante a semana e mostrar a tua rotina, mostrar o que é que você faz durante os sábados, postar um conteúdo mais leve no domingo, né? Compartilhar algo que você achou interessante também, tá? Então você pode, ou simplesmente não postar nada. Tem essa opção também. Você pode não postar nada no domingo. Você quer descansar, não precisa postar, tá? Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a postar todos os dias. Esse guia é para ajudar vocês a gerenciar esse conteúdo que vocês vão produzir. Não é obrigatório postar todo dia. Ninguém é obrigado a nada, tá? A gente sabe que faz muita diferença se a gente posta, se a gente interage, se a gente tá aqui tendo presença digital todos os dias. É lógico que isso vai aumentar nossa audiência, nossa visibilidade, vai fazer com que as pessoas venham mais atrás dos nossos serviços. Mas, né, ninguém é obrigado a estar aqui todos os dias, toda hora, obcecado, louco,
como se fosse morrer se não ficasse no Instagram, né? Então você ter essas opções do final de semana, dar uma pegada leve, ó. Ou não vou postar, ou só vou postar coisas bem leves aqui, uma postagem ou outra. Ou vou compartilhar minha rotina na minha casa, minha rotina pessoal, que também conecta bastante, tá? O domingo eu botei assim, dia de tranquilidade, pense em conteúdos leves para compartilhar, que serve. Também, Camila disse, domingo não posto nada. Eu geralmente também não posto muita coisa no domingo, não. Só se eu tenho uma ideia legal, eu posto, mas geralmente não posto. A audiência do domingo é ruim? Não. A audiência do domingo é muito boa. É uma das melhores audiências da semana. É no domingo. Mas aí, vamos lá para aquela coisa. A Camila disse que não tem interação. Aí é o ponto que eu quero chegar. Vamos lá. Que tipo de conteúdo as pessoas interagem no domingo? Porque eu não coloquei aqui do nada que domingo é dia de tranquilidade, que é pra você compartilhar conteúdos leves, não. Porque no domingo, minha gente, a gente se propõe, agora mais não, é que acabou, mas a assistir Faustão, que é só besterol em cima de besterol, só vídeo cacetada em cima do não sei o que, brasileiro assiste Faustão no final de semana. Por quê? Há muitos anos no domingo. Porque o domingo é como se fosse o último dia do descanso da gente. Na segunda, tudo vai voltar ao normal, a rotina e tal. Então a gente não quer encher a cabeça de coisas produtivas. A gente quer encher a cabeça de besteira, de bobagem. A gente tem como se conectar também através disso, né? Compartilhando conteúdo mais leve, uma coisa engraçada que aconteceu com você, uma história, também é legal pro domingo, tá? Então não se forcem muito a fazer tudo todo dia, não. Definam os dias que vocês vão produzir conteúdo, os dias que também não quiser produzir, não produza, tudo bem certo. Volta como se não aconteceu nada no outro dia, de novo. E beleza, mas quem quiser fazer essa produção de conteúdo, que tiver focado em criar uma audiência e tal, em se conectar com a sua audiência, pega essa coisa mais suave, mais simples pra utilizar no final de semana, no sábado e no domingo, ou pra falar sobre sua vida pessoal e mostrar o que tá fazendo. Tá bom? Foi massa, não foi não? Foi legal, a gente aprendeu coisa demais, ou como a gente diz aqui em Recife, é coisa que só, a gente aprendeu coisa que só. Sol botou assim, eu posto um dia sim, outro não. E domingo não posto, mas às vezes pela correria fico até 3 dias sem postar. Então, Sol, o objetivo dessa live e o objetivo desse post que a gente fez lá no feed é justamente esse. É para que a gente não fique sem postar porque não tem ideia, porque não tem nada pra postar. Sabe que a gente fica assim, aí faz 2 dias que eu não posto, eu vou postar o quê? Fica aquele desespero desnecessário. A gente tem aqui, ó, vou pegar essa sugestãozinha aqui de Sara, vou ver o que serve pra mim, o que é que não serve, e vou fazer, tá? A gente pode adaptar a nossa realidade também. Tem gente que tá começando agora e não tem agendamento todos os dias, né? Então a gente pode modificar um tipo de postagem ou outro para aquele dia que a gente tem atendimento, tá bom? Vamos botar pra nossa realidade e começar a fazer, porque só com a frequência, gente, é que a gente vai chegar, não na perfeição, porque perfeito ninguém é, mas é que a gente vai chegar na excelência, a gente vai chegar a fazer conteúdos bacanas. Se a gente fica esperando o momento certo, se a gente fica esperando o dia certo, se a gente fica esperando o melhor horário, se a gente fica esperando a melhor luz, o melhor dia que a pele tá bonita, enfim, a gente não faz nada, tá? Então, é melhor a gente fazer, começar a fazer e estar fazendo para se aperfeiçoar cada vez mais, do que a gente ficar esperando a coisa, o momento, a hora, o dia, a luz, a lua mais bonita para poder postar. A gente só vai aprender a fazer stories estratégicos fazendo. A gente só vai aprender a ter retorno no conteúdo da gente se a gente gerar conteúdo, tá? Então, é isso. São que horas, menina? Que eu não vi. Menina, já 9h15. Olha ela. Quase 1 hora aqui já, né? Mais de 1 hora. Gilmara botou assim, já mudei tanta coisa no meu Insta e cada vou acordando mais ainda em termos de conteúdo. Obrigada por todas as dicas. Eu que agradeço você estar sempre aqui comigo. Amanhã estaremos aqui novamente. São 90 dias de live. Mais uma vez eu repito, aprendam aqui comigo e apliquem amanhã. Apliquem amanhã. Se todos os dias vocês vierem aqui, aprenderem o conteúdo e aplicarem no outro dia, em 2022 vocês vão ter aplicado 90 coisas diferentes no Instagram de vocês. 90 conteúdos diferentes vocês vão ter gerado. 90 estratégias diferentes vocês vão ter criado. Então, assim, a gente começa 2022 com tudo, não começa não?
90 dias. Hoje a gente ainda tá no 4º dia. Convide um amigo massoterapeuta seu. Encaminhe o meu perfil. Diga a ele, ó, todo dia essa menina doida aqui compartilha conteúdo massa pra gente. Lá no Instagram dela, ela vai fazer 90 lives. Ela tá na 4ª live ainda. Dá pra gente aprender muita coisa e as lives ficam salvas aqui pra vocês maratonarem sempre que quiserem. Um beijo e até amanhã.